gente, é o seguinte, estamos na semana que marca os 10 anos da Lei do Feminicídio no Brasil. A data simboliza mais do que um marco jurídico, né? É um grito de resistência e de justiça. Em 10 anos, essa lei trouxe visibilidade e violência de gênero, reafirmando direitos das mulheres à vida e à dignidade. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Marina Corbetta Benedetti, eu acho que eu acertei o nome dela, que é mestre e doutora em psicologia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer recebê-la. Sente aqui para a gente bater papo numa data tão importante como essa, que comemora esse marco, né, relacionado à violência contra a mulher. Já quero começar, Marina, perguntando como é que surgiu o feminicídio. Contextualiza para a gente se aprofundar no tema. É interessante, Marina, pensar sobre isso, porque a lei, ela completa 10 anos e o que existia antes, né, o que acontecia era que as mulheres que eram assassinadas, por qualquer que fosse o motivo, era tratado, corria, né, o processo de justiça como um assassinato. E vale lembrar que até recentemente, principalmente quando nós falávamos de casos de assassinatos de mulheres, havia o argumento da defesa da honra, que foi, se não me engano, ano passado, que foi considerado um argumento que não seria mais possível para poder justificar as ações, né, dos maridos, ex-companheiros, namorados, o que quer que fosse, que tivessem atos de tentativas ou de assassinatos dessas mulheres. Então, Ou seja, até então mulheres poderiam ser mortas e a justificativa estava defendendo a honra. Exatamente. E na jurisdição brasileira isso era possível aos homens, né? E foram vários os casos em que aconteceram nesse sentido. E muitos até viraram histórias, filmes, né? Casos reais que viraram histórias e filmes. Então, considerar que quando nós olhamos, né, a perspectiva do feminicídio, ele vai trazendo agravantes para o crime cometido em função do que causa, né, do motivo dessa tentativa ou desse assassinato, no caso. E que é o que vai qualificar isso como feminicídio, e aí quando a gente entra na perspectiva de que o que causa, o motivo pelo qual, né, há aquela ação, é porque aquela pessoa é uma mulher, né? Então, isso é o que hoje vai compor o que no Brasil a gente trabalha com a perspectiva do feminicídio. Marina, e como se constitui a questão da identidade de gênero, né? A mulher, o homem, como que a gente pode entender isso? Há sempre muita confusão nesse sentido, porque quando nós adentramos no campo de gênero, principalmente relacionado à sexualidade, nós costumamos trabalhar com uma perspectiva muito de que seria algo inato, algo que nasce com a gente. E por mais que nós tenhamos hoje, né, trabalhos, pesquisas todas que mostrem o contrário disso. Então, nós temos caracteres físicos, que nós chamamos de sexo, que vão dar uma certa forma para o nosso corpo. E nós falamos que gênero é tudo aquilo que a cultura constrói sobre esses caracteres físicos, né? E quando a gente nasce com algumas características, antes mesmo de nascer, hoje em dia a gente já tem aí os chá revelação, né? Já existiam antes, já vai compondo uma noção de tudo que essa pessoa vai ser. Um nome, uma história, uma carreira profissional que ela vai desenvolver, né? E isso tudo é um aspecto cultural que a gente constrói a partir desse olhar que a cultura faz para uma estrutura física e biológica. Então, isso é o que nós vamos chamar de gênero. Mais especificamente dentro, né, do campo do que compõem as nossas identidades, é tudo aquilo que nós supomos que, ao você ter uma determinada forma física, um corpo biológico, você deveria responder conforme a cultura diz que aquele corpo biológico responde, né? Então, o que é ser mulher e o que é ser homem. O que muitas vezes gera sofrimento, digamos assim, das pessoas, porque não atendem a isso que é considerado culturalmente posto como algo do que seria, né, o comportamento de mulheres, características de mulheres, características de homem. Que é diferente, vale ressaltar, de uma orientação sexual, que daí a gente vai falar
de heterossexualidade, homossexualidade, que é outra questão, né? Então, quando a gente fala de identidades de gênero, a gente está falando muito de como há um corpo físico e uma certa cultura que vai dizer para esse corpo físico que são características, comportamentos, forma de gestuais, roupa, fala, tudo, né, que comporta aquele corpo com aquelas características. E isso é importante para a gente até contextualizar a questão do feminicídio, a maneira que a mulher é vista, a maneira que o homem é vista dentro da sociedade, né? Com certeza, porque o que muita gente fala quando discute o campo de gênero é que dentro desse pacote do que é ser mulher e do que é ser homem, que a cultura diz, nós colocamos a mulher na condição de inferioridade, numa condição, às vezes, até de proteção, entre aspas, né, de um homem, e que essa proteção, ela parte do entendimento de que eu poderia ter sobre essa mulher ações de violência que fosse, inclusive, para o cuidado dela. Ou seja, eu tenho o poder e o domínio sobre ela. Sobre esse corpo, sobre essa pessoa, sobre esse comportamento. Vamos lembrar também que no Brasil é recente, por exemplo, a perspectiva das mulheres poderem ser herdeiras se não estão casadas. Porque até pouquíssimo tempo atrás, para você ser herdeira, né, de alguma questão familiar sua, da sua família de origem, não poderia, a menos que você tivesse casado. Então, isso foi fazendo, né, culturalmente, com que as mulheres tivessem que brigar por muitos direitos, lutar por direitos, porque elas não eram consideradas pessoas capazes, civilmente falando, juridicamente falando, de agirem, de tomarem decisões. Marina, de uma forma resumida, para a gente encerrar, não posso deixar de perguntar, durante esses 10 anos, o comportamento das pessoas no dia a dia da sociedade como um todo mudou depois dessa lei? A gente ainda não tem como gerar o impacto total disso, né? Mas uma coisa que é muito importante considerar é que existe sim a perspectiva de que essa lei ajuda muito nos processos de mudança, pensando inclusive que a gente tem que atuar antes, né? Do que a atuação lá nessa ponta de iceberg que é o feminicídio. Muito obrigado pela presença. Volte sempre para a gente continuar esse bate-papo de extrema importância. Obrigada, Obrigada Marina. também. Gente,